Falo disso com grande empolgação. Sou cientista, amo descobertas. Temos descoberto muito mais sobre a gordura saudável, como domá-la com alimentos específicos, metabolismo e jejum. Doutor Lee, perda de peso é tema comum aqui. Mas lendo seu novo livro e tendo você de volta, vamos abordar isso de forma nova. Geralmente surge no contexto de jejum intermitente, corte de calorias. Você fala, em parte, de adicionar alimentos que ajudam a combater a obesidade. Vamos começar falando dos principais alimentos nessa categoria. Antes de mergulhar nos alimentos, reformulemos a narrativa da perda de peso. A maioria pensa nela pelo que vê, influenciada pela vaidade, o que é importante. Pessoas precisam se sentir bem, e se aparentam bem, sentem-se bem. Mas essa não é a razão principal para combater a gordura. A nova ciência do metabolismo nos ensina a usar sistemas intrínsecos do corpo, nosso metabolismo, nosso sistema operacional, para a saúde interna. Assim, combatemos a gordura por dentro e por fora. Há modos de fazer isso aproveitando o timing e a forma de comer. O jejum intermitente é uma parte disso, mas a grande surpresa é que certos alimentos podem ativar nosso metabolismo e usar nossa própria gordura como combustível. Podemos literalmente comer para acionar a gordura boa e queimar a ruim, aquela prejudicial. A nova perspectiva é esta: elevamos nossa saúde, elevando nosso metabolismo, e para fazer isso, podemos comer. E era nisso que eu queria entrar, porque geralmente vem do aspecto de retirar, seja, novamente, o jejum intermitente, onde vamos retirar um período de tempo em que comemos durante o dia, cortando carboidratos, cortando calorias. E é por isso que isso é tão empolgante, e estou animado para discutir isso com você hoje, porque você está falando sobre adicionar coisas. E sabemos que há muitas pessoas hoje em dia lutando contra o excesso de peso, e elas tentaram muitas das formas clássicas de perder peso sem sucesso, ou pelo menos naquele vai e vem de perder peso e depois ganhar peso novamente. Então é empolgante trazer essa nova perspectiva que você vai apresentar hoje, onde vamos falar sobre adicionar alimentos e dar às pessoas uma maneira diferente de abordar a perda desse peso. Bem, o que me levou a escrever meu novo livro, Comer para Vencer Sua Dieta, é exatamente o que você disse. Eu, pessoalmente, como médico e como cientista, tenho ficado muito frustrado com o fato de que muitos dos meus pacientes fazem dietas e me perguntam qual dieta deveriam seguir. E, independentemente, é quase como se não importasse qual dieta você escolha, todas são sobre eliminação, privação, escassez, remover coisas da sua alimentação, e isso se torna muito difícil. Quanto mais extrema ela é, mais difícil é para as pessoas manterem. Então elas têm um rebote e acabam naquele ciclo de engordar e emagrecer, engordar e emagrecer. E no final das contas, elas recuperam tudo o que queriam perder, às vezes mais. E então elas ficam muito frustradas porque sentem que foram privadas. Bem, a questão é a seguinte: a natureza humana abomina a privação. Então, quando alguém te diz para não fazer algo, que você não pode fazer algo, ou que algo é ruim de fazer, nossos cérebros são programados para pensar, talvez só um pouquinho, ou deixe-me ver se consigo dar um jeitinho, ou você simplesmente acumula aquele ressentimento por ter algo tirado de você. Ter liberdade de escolha é algo intrínseco à natureza humana. No meu livro, aplico a nova ciência do metabolismo para subverter a ideia de que é preciso eliminar coisas para atingir metas de saúde metabólica. Existem 3 componentes principais que nos permitem reexaminar como usar alimentos para perder peso de forma saudável. Essa é a chave. Saudável. Há a nova ciência do metabolismo. Há a nova ciência dos alimentos. E então há de fato o aspecto prático de como realmente juntamos tudo isso de uma forma que nos permita abraçar e encontrar, redescobrir a alegria de comer, em oposição ao medo da comida, pelo que ela pode realmente fazer com o nosso peso corporal. Há muitas formas de entrar nas nuances e detalhes, mas voltemos à pergunta inicial, pois ainda não detalhamos. Vamos citar alguns alimentos para começar e depois explicamos o que acontece.
Quais são os principais alimentos para alguém que está começando e quer adicionar algo para ajudar a perder peso e queimar gordura? Certo, cito alimentos que podem parecer surpreendentes, mas que ativam nossos processos naturais de queima de combustível, de combate à gordura, que já estão programados em nosso corpo. São coisas inesperadas. Primeiro, feijão. Pode ser enlatado, pré-cozido, pronto para usar ou seco, depois de deixar de molho. O feijão tem sido estudado extensivamente por sua capacidade de combater a gordura. Funciona tanto em laboratório quanto em estudos com pessoas. Estudos mostram que comer apenas uma xícara de feijão pré-cozido, enlatado, não precisa ser caro, 5 dias por semana, 5 em 7, ok, já é o suficiente para diminuir a sua cintura. É o que chamamos de circunferência do seu corpo, a medida da sua cintura. Não o pneuzinho, mas a circunferência, cerca de 1 polegada a menos, após apenas um mês. Isso funciona porque o feijão possui fibras que ajudam a tornar o nosso intestino mais saudável. E com a melhora da saúde intestinal, o microbioma passa a atuar de uma forma muito mais benéfica para o seu organismo. Ele regula para cima, ou seja, eleva o metabolismo para queimar gordura de forma mais eficiente. Esse é um alimento surpresa. Outro que você encontra no corredor do meio do supermercado, assim como o feijão, são os flocos de pimenta, aqueles que você põe na pizza. Ou pimenta seca, como ancho e poblano secas, na seção de secos. Ou, claro, pimentas frescas. Você pode querer comer comida tailandesa com pimenta serrano. Funciona mesmo. Descobriu-se que as pimentas dão um toque picante ao corpo, não só na boca. Essa é a ardência. Sabemos que o picante é causado por um composto natural, a capsaicina, e também capsinoides. É uma classe de químicos naturais. As pessoas amam comida apimentada porque ela cria uma reação sensorial de sabor agradável. A capsaicina faz isso, ligando-se a um receptor de sabor especial que temos na língua. O receptor de picância chama-se TRPV1. Não precisa memorizar. Saiba que o químico natural da pimenta é uma chave e na língua há uma fechadura. Acontece assim: chave e fechadura, gira, bam. Você sente o picante na hora. O ponto empolgante é que quando a chave entra na fechadura, o sabor picante da pimenta toca a sua língua. Você sente o picante. A língua, o receptor, a fechadura, envia mensagens ao cérebro, dizendo para liberar hormônios. Um deles é a endorfina, o hormônio do bem-estar. Por isso, alguns viciam em comida apimentada. A propósito, o outro hormônio que é liberado é a norepinefrina. Este é o hormônio que usamos para nos energizar, a resposta de luta ou fuga. Quer enfrentar alguém? Sua norepinefrina flui. Outra coisa interessante: da próxima vez que comer pimenta, aquela bem ardida, bem picante, medite por um momento, feche os olhos e sinta. Você sentirá uma onda descendo da cabeça, pelo pescoço. Literalmente, é um formigamento. Essa é a norepinefrina nos nervos do pescoço. É onde um tipo especial de gordura, boa, útil, heroína, chamada gordura marrom, fica. Gordura marrom. Não é mole e balançante. Essa é a gordura branca. Gordura branca é a debaixo do braço, queixo, o pneuzinho. Está nas coxas e bumbum. É o que a maioria quer perder. Gordura branca não é agradável, mas menos perigosa que a visceral, que acumula nas vísceras, dentro do corpo. É perigosa, como luva de beisebol, estrangulando órgãos, inflamando. Gordura marrom, o outro tipo, é heroína, não mole e balançante. Não é irregular, nem fica logo sob a pele, você não a vê facilmente. É fina como papel. Pense em abrir um pacote de papel de impressora e tirar uma folha parda. Onde ela fica? Perto do osso, ao redor do pescoço, sob o peito, um pouco sob os braços, como uma cinta, um pouquinho entre as omoplatas e um pouco na barriga. Quando pimentas,
A mensagem ao cérebro libera norepinefrina que desce pelos nervos do pescoço e ativa a gordura marrom. É como ligar o interruptor. Sabe o que faz? Aciona. A queima de combustível. A gordura marrom vira aquecedor. Tenho algo para mostrar. Um aquecedor assim, uma tocha. Bum, é isso que a pimenta faz no cérebro. Desce e aciona esse aquecimento, queima. De onde vem o combustível na gordura marrom? Tem que queimar. Queima energia. Retira o combustível da gordura visceral prejudicial. A gordura boa tem a capacidade de queimar a gordura ruim. Comer certos alimentos faz isso acontecer, o que é muito legal. Pimentas e comidas apimentadas fazem isso. Há também frutas, vegetais, legumes, sementes que fazem o mesmo, azeite, coisas que você encontra nos corredores centrais do supermercado, frutos do mar. Há muitas coisas e bebidas. E eu escrevo sobre tudo isso. No meio do meu livro, Comer para Vencer Sua Dieta, é realmente um tour pelo supermercado, o supermercado comum do dia a dia. Eu convido meu leitor a pular no meu carrinho de supermercado, como você costumava fazer quando era criança, no carrinho da sua mãe, e eu te levo para passear e mostro tudo o que ela realmente colocava no carrinho, que pode ativar seu metabolismo e ajudar sua gordura boa a queimar sua gordura ruim. Certo, há muita coisa pra gente conversar aqui, mas eu gostaria de começar falando sobre a gordura marrom. Você acabou de mencionar a importância de ativar a gordura marrom. E você explicou que, uma vez ativada, ela é capaz de queimar a gordura visceral ruim. A minha dúvida é a seguinte: essa ativação da gordura marrom também tem um impacto sobre a gordura branca subcutânea, que também é considerada prejudicial, ou o efeito se restringe apenas à gordura visceral? Todos os tipos de gordura são afetados, mas o maior benefício que você verá é a redução da gordura visceral. Sua cintura diminui e você perde peso. Sua gordura geral começará a diminuir. Terá benefício para a gordura subcutânea, visível também, mas a parte invisível é o que quero destacar, pois até pessoas magras a têm. Essa gordura branca prejudicial é visível e invisível. A visível é cheia de caroços, irregular. A invisível está compactada no corpo. Não importa se tem estrutura grande ou é magro, pode ser falso magro. É assim que chamam. Magro por fora, gordo por dentro, é uma gordura perigosa. Pense na gordura. Outra coisa incrível. Sobre esta nova abordagem que relaciona metabolismo e gordura, é que costumávamos pensar na gordura como uma substância puramente negativa. Pense nisso. Quando todos nós saímos do banho de manhã nus e com o canto do olho vemos nosso reflexo no espelho. E quase todos nós, inclusive eu, já vimos de vez em quando protuberâncias e irregularidades que não queríamos que estivessem ali. Então, imediatamente pensamos, cara, estou engordando, e isso envia um sinal negativo forte. Aí você pensa, preciso entrar em forma, preciso comer melhor. Sobe na balança, e se o número não é o esperado, você se frustra e se critica duramente. Desde cedo, como adultos, desenvolvemos uma visão bem negativa da gordura corporal, mas como cientista, gosto de explorar as origens de algo como a gordura. A maioria das pessoas não pensa nisso. Pensamos nela ao sair do banho, mas não pensamos de onde ela veio. A gordura em nossos corpos começou a se formar ainda quando estávamos no útero. Tivemos gordura muito antes de sequer ter um rosto para encher de comida. A pergunta crucial é: por que a gordura é importante? Por que se formava tão cedo? É fascinante. Quando o óvulo da sua mãe encontrou o espermatozoide do seu pai, virou uma bola de células que começou a se transformar no futuro você. O primeiro tecido a se formar é a circulação, pois todo órgão precisa de sangue. O segundo são os nervos, pois todo órgão precisa de fiação para instruções. O terceiro tecido é a gordura corporal. As células de gordura, que são pequenos glóbulos e funcionam como verdadeiros tanques de combustível para o nosso corpo, começam a se formar. E onde elas se formam, elas surgem estrategicamente ao redor dos vasos sanguíneos. Quase como se fosse uma espécie de plástico bolha protetor. E por que isso acontece? Faz todo o sentido se você considerar a forma como o corpo gerencia a energia.
A energia que obtemos dos alimentos é transportada diretamente para a corrente sanguínea. E quando o corpo precisa armazená-la para uso futuro, ela é retirada do sangue e direcionada para o interior dessas pequenas células de gordura. Nesse nível, a gordura é só um tanque de combustível, uma das muitas funções da gordura. Armazena energia. 9 meses depois, você nasce. A gordura em adultos com sobrepeso pode não ser agradável de ver no espelho, mas um bebê saudável. Gordinho, fofinho, bochechudo é a coisa mais fofa e saudável que existe. Pense nas bochechas gordas, na barriga redonda, nos braços e pernas que parecem balões de palhaço. Um bebê gordinho é sinônimo de saúde. É chocante perceber que a primeira vez que vemos gordura em humanos, ela está diretamente ligada à saúde. Se você visse um recém-nascido com maçãs salientes, braços e coxas finas como as de um modelo, você se apavoraria. Diria que algo está errado e estaria absolutamente certo. Isso nos faz pensar: o que a gordura faz? É um depósito, tanque de combustível, vital. A energia precisa ser armazenada diariamente para nos dar energia. Quem assiste ou ouve usa combustível só para estar vivo e atento. Segundo, a gordura é um amortecedor, não é apenas uma camada isolante como em baleias, é um amortecedor vital. Ela protege nossos órgãos internos. Sem essa gordura, se você tropeçasse e caísse, seus órgãos poderiam se abrir. Graças a Deus temos essa gordura protetora. A terceira coisa que abordo no meu livro, e isso é algo realmente surpreendente, é que a gordura agora é oficialmente reconhecida como um órgão normal e saudável do nosso corpo. Sim, ela é um órgão vital do corpo humano, assim como o pâncreas, o fígado, os rins, os pulmões e o coração. E a gordura não é apenas um órgão qualquer, ela é, na verdade, um órgão endócrino, o que significa que tem a capacidade de secretar hormônios. No meu livro, intitulado Comer para Vencer a sua dieta, eu detalho que existem pelo menos 13 hormônios já identificados que a gordura produz e que são absolutamente normais e saudáveis para o bom funcionamento do nosso organismo. Assim como testículos, tireoide e ovários produzem hormônios importantes, nossa gordura, sendo um órgão, também produz hormônios normais e saudáveis. Dentre esses, 3 são cruciais para a nossa saúde e composição corporal, pois regulam a gordura e nos fornecem a energia necessária. Um desses hormônios, e talvez o mais conhecido, é a leptina. Muitos de vocês, com certeza, já devem ter ouvido falar dela. Ela é amplamente conhecida como o hormônio da saciedade, e sua principal função é regular o apetite. Mais leptina significa menos fome. Pense na leptina como um botão de volume para o seu apetite. Ela aumenta ou diminui seu apetite no cérebro, o que é vital para a sobrevivência. É assim que sabemos quando comer. Pense no corpo humano como um carro. A maioria das pessoas já dirigiu um carro. No carro, há um motor que precisa de combustível para funcionar. Você olha o medidor de combustível. Se ele está baixo, você para no posto de gasolina e abastece. Em nossos corpos, se estamos com pouco combustível, nosso medidor interno diz: preciso de mais energia, preciso de combustível para continuar funcionando corretamente e ter vitalidade. Abastecer. A leptina baixa. Ela é nosso medidor de combustível. Paramos não no posto de gasolina, mas na mesa, na geladeira, na despensa e nos abastecemos. Assim como a gasolina é o combustível para o carro, a comida é o combustível para o corpo. Ela entra no sangue e vai para as células de gordura para armazenar energia. Este é realmente um dos 3 hormônios mais cruciais. É de suma e absoluta importância para um metabolismo normal e saudável. É produzido pela gordura corporal, que na verdade funciona praticamente como um órgão. O segundo hormônio de grande importância é: se eu, como seu médico, fosse pessoalmente colher seu sangue depois de uma consulta, Jesse, e o enviasse para um laboratório comum, um laboratório de rotina, e então solicitasse um perfil completo de todos os hormônios circulantes no seu sangue: testosterona, tireoidiano, os usuais, cortisol. Mas existe um hormônio chamado adiponectina.
Ela é produzida pelo tecido adiposo, pela nossa gordura. É um segundo hormônio da gordura e um dos mais importantes. Seu nível pode ser 1000 vezes maior no sangue do que qualquer outro hormônio que você possa imaginar, como a testosterona, o tireoidiano ou o cortisol. São hormônios que nos preocupam e são frequentemente discutidos. As pessoas sempre perguntam, por exemplo, e o hipotireoidismo? Mas a adiponectina é diferente e a adiponectina é 1000 vezes maior em quantidade. Por que ela é tão alta, várias ordens de magnitude acima dos outros hormônios? Porque a adiponectina, que é criada pela gordura para a saúde normal, ajuda a insulina, que vem do pâncreas, a levar a energia da comida que está no sangue para dentro das células. Você precisa dela para que a insulina funcione corretamente. Quando a adiponectina está desregulada, geralmente com muita gordura, ela não funciona bem. Sua insulina não funciona, você não absorve energia e o açúcar no sangue sobe. Esse é um hormônio normal da gordura. O terceiro é a resistina. A adiponectina, o hormônio de armazenamento, é o acelerador. Resistina é o freio. Adiponectina armazena resistina, modera, não tão rápido, ela a neutraliza. Esses três hormônios são parte essencial da função normal do nosso corpo. É por causa deles que conseguimos sair da cama, caminhar, acariciar nosso cachorro. Tudo isso é regulado para nossa energia, função, vida e envelhecimento normais pela nossa gordura corporal. O ponto interessante é que nossa gordura é realmente um órgão. Quarto, a gordura serve como um aquecedor, uma tocha interna. Essa é a grande surpresa, pois até pouco tempo atrás víamos a gordura marrom como algo exclusivo de animais hibernando ou bebês. Recentemente, a comunidade fitness tem falado mais sobre ela. Vê isso na internet. Posso dar cientistas, médicos, se quiser. É real. Funciona. O incrível é que alimentos como pimentas chile, feijões, brócolis e outros crucíferos, alcaparras, chá verde, café, ativam essa função de aquecedor. Ao ligar o aquecedor, precisa de combustível para queimar, gerar energia, calor. De onde vem esse combustível? Adivinha? Ela rouba o combustível. A gordura marrom usa o combustível da gordura branca. A gordura boa queima a ruim, acelerando o metabolismo. Certo, muita informação. Quero focar na gordura marrom. Sabemos que podemos ativá-la para queimar gordura ruim. Sabemos que alimentos como pimentas podem fazer isso. A questão é: ativamos só a que temos ou podemos produzir mais dessa gordura boa? Se sim, como o corpo faz isso? Sim, isso é realmente algo incrível. Nossa própria gordura corporal possui uma capacidade regenerativa notável. Existem células-tronco presentes dentro da gordura saudável. Nós demos a elas um nome científico: células estromais do tecido adiposo, ou ASCs. Como cientista que pesquisa tratamentos para doenças cardíacas e outras condições onde queremos regenerar órgãos danificados, tenho estudado essas células encontradas na gordura há muito tempo. No meu livro, eu detalho e escrevo sobre o incrível poder dessas células-tronco e da gordura corporal em si. O que as células-tronco e a gordura fazem? A gordura é tanque de combustível. Precisa armazenar? Ela enche os tanques que você já tem, mas se come demais, seu corpo precisa criar outro tanque. Usamos uma célula-tronco para criar outra célula de gordura. Ah, comeu demais. Comeu demais. Repetiu 3, 4 vezes. Seus tanques não bastam, tem que fazer mais. Mais gordura. É assim que, ao comer demais, seu corpo cria mais recipientes de combustível para guardar toda essa energia extra. Seria como um carro, você faria mais e mais tanques, logo teria galões de gasolina por toda a caminhonete. Essa é a incrível capacidade do corpo com células-tronco de criar novos locais de armazenamento de energia. Agora, o ponto principal: nossas células-tronco na gordura são poderosas. Isso mostra a importância da capacidade regenerativa. É um sistema de defesa da saúde que permite criar mais órgãos lesionados, mais tanques de combustível. Mas há um detalhe: antes de falar dos alimentos que fazem
células-tronco e gordura prejudicial criarem mais gordura marrom, o que você quer, a gordura heroína que queima gordura, deixe-me dizer quão poderosas são essas células-tronco. Escrevo sobre isso no meu livro. Pesquisamos há cerca de uma década, um pouco mais, vendo se podemos pegar pessoas com excesso de gordura. Usamos lipoaspiração, cirurgiões plásticos. É como uma mangueira que suga a gordura. Você obtém um pote dessa gosma amarela. Adiciona um pouco de enzima. A enzima dissolve a gordura, separa as células e você coloca numa centrífuga. Ela gira rápido. As células-tronco vão para o fundo, a gordura flutua. Como pesquisador, descartamos a gordura. O interessante que acontece há uma década é que pegamos o tubo com as células-tronco no fundo, que são células com enorme potencial para diversas aplicações médicas, e você pode entregar a espere, cardiologista. Cirurgião plástico entrega células-tronco da gordura a cardiologista, que as prepara e injeta no coração. Para doentes cardíacos, vimos que isso faz crescer novos vasos e tecido cardíaco. Pessoas inválidas cardíacas podem ter função cardíaca regenerada. Incrível! No meu livro, ainda não público, mas pesquisa em andamento. Li sobre a aplicação mais incrível. Células-tronco dependem do contexto, transformam-se no que estiver ao redor e no que elas sentem vontade de se transformar. Na gordura, viram gordura. No coração, viram tecido cardíaco e viram tecido nervoso. Li sobre jovem de 30 anos que sofreu um acidente terrível, caiu, quebrou o pescoço, ficando tetraplégico, não movia braços, pernas, preso à cadeira de rodas, horrível. Ele voluntariou-se para um ensaio clínico experimental. Cirurgiões plásticos coletaram gordura, centrifugaram, obtiveram células-tronco, entregaram a neurologista, que as injetou na medula espinhal seccionada. E o que aconteceu? Adivinha o resultado surpreendente que obtiveram com essa terapia experimental com células-tronco para lesão medular? Medula regenerou, logo moveu braços, pernas. Isso é, de cair o queixo, quão poderosas são. Então, de volta à gordura. Células-tronco na gordura. Certos alimentos redirecionam nossas células-tronco da gordura, células estromais adiposas, para dizer: não produza mais gordura branca, não crie tanques de combustível, produza mais gordura marrom. Quais alimentos fazem isso? Tomates com licopeno redirecionam células-tronco para transformar gordura branca em marrom. Produz mais, dá. Função de aquecedor. Isso é legal, queremos mais. Queremos mais. Queremos mais potência, como mais munição para queimar. Um pós-combustor extra num carro de corrida para queimar. Mais combustível prejudicial na gordura branca. Outro alimento que faz isso. As brássicas. Brócolis. É uma brássica, tem sulforafano. Adivinha? A selga, couve chinesa também. Essa família de alimentos tem sulforafanos que, ao comer, ajudam a redirecionar células-tronco para dizer: nananina não produza mais gordura branca, não queremos isso. Queremos que produza mais gordura marrom. Hora de queimar gordura prejudicial. Certo, estimulamos gordura marrom com certos alimentos. Outros alimentos estimulam células-tronco a produzir mais gordura marrom estimulável. Como avaliar? Quanta gordura marrom temos? É preocupação? A gordura marrom é invisível. Ela fica bem ali, pertinho do osso, é tão fina, quase como uma folha de papel. Mas você sabe, de alguma forma, que ela está presente. É de fato um direito de nascença de todo ser humano possuir gordura marrom. Ela é ativada, sim, por temperaturas mais baixas, especialmente quando somos expostos ao frio. No inverno, ou para indivíduos em climas frios que trabalham ao ar livre, como os lenhadores. Na Escandinávia, o frio intenso estimula a gordura marrom, que então passa a gerar calor, mantendo o corpo aquecido. Essa é a função que ela desempenha em animais que hibernam, como roedores e outros pequenos mamíferos, auxiliando-os a sobreviver aos meses mais rigorosos do ano. Marmotas e animais que precisam se aquecer
ou morcegos. Gordura marrom os mantém aquecidos no frio. Certos alimentos também estimulam. Gordura marrom melhora metabolismo. Vou contar como sabemos, na pesquisa médica, que gordura marrom existe e como a medimos. Tenho que contar uma história. A história é que no século XVII havia um pesquisador, biólogo, naturalista, que estuda animais e plantas, chamado Conrad Gessner. Ele estava coletando pequenos animais parecidos com esquilos que viviam nas montanhas do leste europeu. Dissecando-os e desenhando órgãos, encontrou essa coisa entre as omoplatas. Era um caroço marrom. Não sabia a que se devia, mas achava que era maior em animais hibernando. Chamou de hibernoma. Não sabia o que era. Achou que era um órgão. É um órgão. Avançando. Para séculos XVIII, XIX e início do XX, pesquisadores descobriram. Outros animais que hibernam têm esse pequeno caroço marrom nas costas, avançando para início. Meados do século XX, década de 60. Um pesquisador da UCLA, tínhamos microscópios potentes na época para olhar bem fundo dentro desse caroço. E ele disse, espere um minuto, isso aqui é gordura. Não é aquela gordura branca, mole, que balança no corpo. É marrom. Mas por que ela é marrom? A energia nuclear, que liga o aquecedor, a fornalha interna, é uma organela dentro do nosso corpo, a mitocôndria. Na faculdade de medicina, eu memorizava coisas. Mitocôndria. Eu a chamava de poder-côndria. É poderosa. Pequena, mas poderosa. Gera muito calor. Mitocôndrias, subórgão natural das células, são carregadas de ferro, que, como ferrugem, é marrom. Com muito desse motor nuclear, a fornalha com ferro, o tecido fica marrom, gordura marrom. Tem muitas mitocôndrias, função de aquecimento. Faz sentido. Procuraram em pessoas. Animais têm. E pessoas? Talvez bebês tenham. Descobriram caroço entre omoplatas de bebê, que é gordura marrom. Pensaram. Humanos não nascem mais na natureza, chão de caverna. Não precisam. Nascemos, colocamos em incubadoras se precisam de calor. Crescemos com termostatos. Então, deve ser vestigial, como apêndice ou amígdalas. Sabemos com certeza, amígdalas e apêndice não são vestigiais, de forma alguma. São partes importantes, abrigam microbioma intestinal, partes importantes da defesa. Da mesma forma, a gordura marrom está presente não só em bebês, mas em adultos. Como a encontramos em adultos? História interessante. Nos anos 90, pesquisador, era paciente, chegou ao hospital de Boston com tumor no peito. Na época, tinham aparelhos de varredura, exames PET e tomografia por emissão de pósitrons. Quando faz exame PET, é como tomografia, ressonância ou raio-x. Tira a imagem do corpo, mas não detalhada. Mede metabolismo. Mostra partes do corpo com metabolismo mais alto. Fizeram o exame PET dessa pessoa com tumor no peito, aquela área acendeu como árvore de Natal e, oh meu Deus, aquilo é super metabolicamente ativo. Fizeram biópsia, esperavam câncer e encontraram gordura marrom. Espere, isso não é câncer, é gordura marrom. Isso levou o pesquisador em Boston a dizer, pergunto-me, se exames PET encontram gordura marrom em adultos. Então ele voltou aos prontuários médicos e pegou 1000 exames PET de pacientes que realmente fizeram exames PET por muitos motivos diferentes no passado e olhou todos eles. E o que ele descobriu é que algumas pessoas tinham gordura marrom, outras não. E ele pensou, quer saber? É muito variado, não conseguimos entender. Mas então, ele teve essa ideia inspirada. Voltando aos animais que hibernam, ele disse, verificar previsão do tempo no dia, de cada exame. Descobriu que em cada exame com gordura marrom ascendendo, pescoço, externo, sob braços, costas, um pouco na barriga. Onde normalmente fica, era dia frio, especialmente no inverno. Quem faz exames PET, por qualquer motivo, pode medir gordura marrom. Ela acende em PET, que captura metabolismo. Lembre, gordura marrom ativa metabolismo,
Dispara. Vê isso no PET. É assim que descobrimos. Sabemos que gordura marrom é ativada. Encontra como consumidor? Biohacking mede gordura marrom? Ainda não. Dispositivos sendo desenvolvidos. Experimentei um como bafômetro para metabolismo, que mostra que está queimando gordura. Indicador indireto. O que acho interessante é que, à medida que compreensão do metabolismo humano se tornar mais definida, encontraremos como medir gordura marrom. Onde fica interessante é combinar o que mencionou. Alimentos que estimulam gordura marrom, mas mistura isso com banho de gelo ou ducha fria. Pergunto-me, há pesquisa sobre combinar isso e obter benefício maior? É o que acontece agora. A pesquisa. Sabemos que existe gordura marrom, que frio e alimentos ativam o metabolismo. Esse é o próximo passo. Sou pesquisador, então, por mais que eu queira dizer que tudo está pronto, embrulhado com laço e pessoas podem comprar online. A parte emocionante é que finalmente sabemos que há caminho para quem lutou com peso e ciclos de dietas malucas, extremas, que quer saber. Talvez não precisemos mais ser dependentes e nos agarrar a qualquer coisa. A nova ciência do metabolismo diz que há caminho a seguir. Nosso sistema operacional para metabolismo já está programado e, se ajustarmos e respeitarmos o que o corpo faz, talvez alcancemos objetivos. Alcançamos objetivos. Metabolismo mais alto, menos gordura, saúde elevada, sem dietas extremas. Por isso, aliás, pus no título do meu livro Coma para Vencer Sua Dieta. Não é livro de dieta, título com pegadinha. É livro anti-dieta para mostrar como programação permite alcançar objetivos de saúde sem fazer dieta. Tudo bem, sabemos que para gordura marrom não há tecnologia para detectar quantidade, mas sabemos como estimular ou produzir mais. E gordura visceral, falou antes, mencionou que alguém pode parecer manter peso saudável, mas ter problema por dentro. Mencionou estrangular por dentro. Obviamente sabemos que não é bom. Para quem adotar o que falamos hoje, curioso, há como ter um ponto de partida para medir e ver quanta gordura visceral tínhamos no início e, com sorte, adotar o que falaremos e queimar essa gordura, chegar a um nível mais saudável. Presumo, pode adicionar, que todos devem ter uma certa quantidade de gordura visceral, mesmo em faixa saudável. Correto? Isso mesmo, isso mesmo. Lembre que disse que começamos a construir níveis saudáveis de gordura como órgão no corpo desde o útero. Queremos gordura branca, queremos gordura marrom. Gordura tem muitas funções. É amortecedor, tanque de combustível, aquecedor, órgão endócrino que produz hormônios. Queremos ter gordura, não para temer, mas respeitar o que precisamos. Não queremos nos livrar de toda a gordura, apenas do excesso prejudicial. Não quer queimá-la, acabar, envenenar, quer domá-la, mantê-la em equilíbrio. Isso é importante. Acho que essa é a ideia. Queremos gordura em harmonia, equilíbrio no corpo. Existe gordura marrom, existe gordura branca. Dentro da gordura branca, tem aquela coisa mole balançando debaixo do braço e queixo do pneuzinho. Gordura visceral é um dos dois tipos de gordura branca, subcutânea e visceral. A visceral, que fica dentro da cavidade corporal, dentro do tubo, é a mais perigosa. Por que isso? Porque gordura visceral, literalmente, é a primeira gordura a crescer. Quando tem muito combustível de muita comida, ela cresce. Como cavidade corporal, é câmara finita. Entra a gordura visceral. Normalmente, flocos de isopor para embalagem. Vai ao FedEx, pega a caixa, envia taças de champanhe, pede flocos para acolchoar, não quebrar, joga flocos soltos, fecha com fita e envia. Assim as taças ficam bem, mas se fosse agressivo e continuasse a colocar flocos, encheria a caixa. Comprou o saco inteiro de flocos, usaria tudo. A caixa fica completamente estufada e cheia. Os flocos estão tão apertados que esmagam as taças. Você força o fechamento, lacra e de longe a caixa parece fina e compacta, mas por dentro
Os flocos sufocam o que você envia, causando danos sérios. Mesma coisa acontece com a gordura visceral. Quando a gordura visceral cresce demais, se torna massa densa que estrangula órgãos. Como saber que tem gordura visceral? Há maneiras. Uma é óbvia: sua cintura aumenta, cinto aperta. Precisa de calça maior. Roupas antigas não servem. É a barriga de cerveja. Sua circunferência cresce, corpo fica maior porque a gordura interna, os flocos, esticam a pele. Como saber quando está perdendo gordura visceral? Fácil. Fecha o cinto num furo a mais. Está diminuindo. Calças servem melhor. É um indicador indireto, simples. Fácil de saber se perde gordura visceral. Pode ser mais sofisticado. Você pode fazer um exame chamado DEXA. Ele mede a composição corporal de forma muito precisa: músculo, osso e gordura. O exame DEXA é bastante sofisticado, mas muitos especialistas em fitness e clínicas o oferecem. Com ele, você pode medir exatamente quanta gordura visceral você possui e pode refazê-lo ao longo do tempo para acompanhar se está perdendo essa gordura. Mas para quem não quer ter todo esse trabalho, o cinto, a medida da cintura e as roupas que você veste são um indicador indireto muito bom e prático. Lembro que aqui eu estava falando sobre comer feijão e a pesquisa mostrou que você pode perder um furo no cinto, o que equivale a uma polegada. É realmente incrível que apenas comer feijão possa fazer isso. Bom que esclareceu minha confusão. Eu pensava na gordura branca subcutânea separada da visceral. Você explicou que a gordura branca se divide nas duas, subcutânea e visceral. Agora faz mais sentido. Obrigado por Sim, você tem simplificar. gordura marrom e branca. Da branca, dois tipos: a visceral, abdominal, que fica entre os órgãos, e a subcutânea, mole que balança sob a pele. Agora, algo que eu queria abordar. Isso é outra coisa importante. Sabe onde é um dos primeiros lugares que você ganha gordura corporal, ganhando peso? Sabe onde a gordura realmente se acumula primeiro no corpo? Onde acha que é? A barriga. Certo. É o que a maioria pensa, pois é o que se vê. Minha barriga cresce, devo engordar. Não é verdade. Um dos lugares mais sensíveis onde começa a ganhar gordura ao engordar. Verdade para magros e grandes. É a sua língua. Sua língua engorda. Pode ter língua gorda. Veja como funciona. Isso foi estudado por quem analisa a anatomia da língua. A língua tem três partes. A ponta é como o Cirque du Soleil, um acrobata. Faz coisas sofisticadas na ponta. O meio é muscular, super forte e musculoso, move a comida pela boca. O fundo é como um grande puff, marmorizado com gordura visceral, como bife de ancho. Isso é normal, saudável. É assim que a língua é feita. Quando você ganha gordura visceral, um dos primeiros lugares onde ela cresce é no terço posterior da língua. Como sabemos, foi estudado em pessoas magras, mulheres magras, e o que acontece é que as pessoas percebem, geralmente parceiros de cama dizem: "Ei, você começou a roncar. Sabia disso? Não roncava antes, agora começou a roncar." E a pessoa diz: "Que estranho, também estou ganhando peso." Esta é a conexão direta. Ao acumular mais gordura corporal, sua língua, especificamente a parte de trás, fica mais gorda. Pense, ao dormir, corpo relaxa, sua língua, mais gorda, relaxa, desliza para trás na garganta, bloqueia vias aéreas, começa a ressonar, não dorme bem, pode ser a apneia do sono, ronca alto. Ronco é outro biomarcador importante de acúmulo de gordura visceral extra atrás da língua, indicando que ganha peso e gordura. Interessante. Falando dos tipos de gordura, quero aprofundar em outra área. Sabemos que certos alimentos impactam células-tronco e convertem gordura branca em marrom. Você fala de amarronzamento da gordura no livro. É diferente ou envolve células-tronco? Isso é algo diferente. Alguns alimentos têm a capacidade de agir sobre a gordura branca.
aquela gordura mole, seja subcutânea ou visceral. Substâncias naturais presentes nesses alimentos podem dar um toque na gordura branca e essencialmente dizer: vou te converter na gordura boa, a gordura marrom. A cor que fica entre o branco e o marrom é o bege, e eles chamam esse processo de begeificação. Certos alimentos podem realmente convencer uma parte da gordura branca a se transformar em gordura marrom, de modo que aquela gordura mole que balançava comece a queimar combustível ativamente. Os alimentos são incrivelmente poderosos. Eles elevam o metabolismo queimando combustível, produzem mais gordura com mitocôndrias, que são as usinas que queimam combustível, convencem as células-tronco a produzir gordura boa e até mesmo a gordura mole, prejudicial, a se transformar em gordura boa. Este é um potencial humano inexplorado que está embutido dentro de nós. Quando você percebe que os alimentos podem ativar todos esses sistemas, você pensa: espere um minuto, não precisamos temer nossa comida. Deveríamos pensar quais alimentos podem fazer isso, e isso de repente. Muda o jogo na ideia de dieta por privação. Por que não preparamos a mesa e decidimos quais pratos colocar à frente, usando ingredientes? Posso fazer isso. Vamos abordar a perda de peso por uma outra área fascinante, a angiogênese, que é uma área onde você é um especialista. Isso se conecta a conversas que tivemos antes. Certos alimentos podem afetar os vasos sanguíneos, seja criando mais ou diminuindo, prevenindo a formação de novos. Por que isso é importante? Falamos disso no contexto do câncer, mas ligando a metabolismo e perda de peso. A gordura, funcionando como um órgão, precisa de um suprimento sanguíneo constante. Isso mesmo. Se atacarmos esse suprimento, atacamos a perda de peso por esse ângulo. Por favor, Sim, explique melhor ok. o que eu quis dizer. Todo órgão saudável precisa de suprimento sanguíneo, incluindo coração, rins, fígado e gordura. Gordura é órgão saudável, precisa de suprimento. Mas quando a gordura cresce demais, comeu demais, precisa clonar células-tronco, fazer mais células de gordura para encher com combustível. E agora você ainda não terminou de carregar, precisa de outro tanque. Seu corpo clona usando células-tronco e você tem outro. Continua somando essa cópia e cola de células de gordura, criando mais tanques. Agora você tem uma quantidade excessiva de gordura, muito mais do que a quantidade original e saudável. Assim como um tumor que expande de forma anormal, essa gordura precisa de um suprimento sanguíneo para sustentar seu tamanho crescente. A gordura precisa desse suprimento para crescer além do seu tamanho normal. Quando há um excesso de gordura em expansão, ela cresce desesperadamente e precisa de mais e mais suprimento sanguíneo. Ela tenta formar novos vasos sanguíneos para se alimentar, mas geralmente ela cresce mais rápido do que os vasos conseguem se formar para alimentá-la adequadamente. A angiogênese, que é o crescimento de novos vasos sanguíneos, simplesmente não é rápida o suficiente para acompanhar. Como resultado, o centro da massa de gordura em rápida expansão começa a morrer. Não há vasos sanguíneos suficientes chegando lá. Assim como acontece em um tumor, quando o centro não recebe suprimento sanguíneo suficiente porque está expandindo demais, aquele centro necrótico, ou seja, morrendo, começa a atrair células inflamatórias do corpo. Toda aquela área se torna altamente inflamatória. A inflamação, em tumores e gordura, não fica presa na massa, ela vaza. Agora tem inflamação vazando da gordura crescente por todo o corpo. Inflamação é útil em pequenas quantidades. No lugar, horas certos, depois some. Mas se tem inflamação crônica, vazando, transbordando, vai para toda parte. Isso cria um ambiente propício para o desenvolvimento de doenças autoimunes, diabetes, câncer, doenças cardíacas, perda de visão, Alzheimer e muitas outras condições prejudiciais que estão associadas à inflamação crônica, que sabemos ser um fator importante. O que é interessante é que podemos tirar uma página da medicina do câncer. No tratamento do câncer, eles usam remédios que cortam o suprimento sanguíneo para os tumores. Acontece que certos alimentos podem fazer exatamente a mesma coisa. É muito interessante. Certos alimentos podem domar o excesso de gordura,
cortando seu suprimento sanguíneo, o que impede que ela cresça, assim como impede tumores de crescer sem oxigênio. Eventualmente, elas encolhem. Essa é a abordagem anti-angiogênica para combater a gordura e a obesidade. Em laboratório, essa abordagem funciona muito bem. Os alimentos que ajudam a reduzir a gordura corporal e a melhorar o metabolismo são, na verdade, os mesmos que possuem propriedades anti-angiogênicas, que efetivamente matam tumores e a gordura de fome. Voltemos ao microbioma, outro sistema de defesa. Mencionamos antes, mas sejamos práticos. Do ponto de vista de metabolismo, perda de peso, o que fazer para apoiar o microbioma e como funciona a fisiologia? Ok. Quase todas as pessoas interessadas em saúde já ouviram falar sobre o microbioma. O microbioma é o conjunto de bactérias que vivem em nosso intestino e também fora dele, mas a grande maioria se encontra no intestino. Muitas pessoas não sabem exatamente onde ele fica. Ele está localizado na última parte do intestino grosso, em uma bolsa no cólon que é chamada de ceco, C-E-C-O. A maior parte das bactérias intestinais está concentrada ali. É como se fosse a caverna principal do microbioma. Isso é um ecossistema, e esse ecossistema é composto por algo em torno de quase 39 trilhões de bactérias. Agora, conhecemos algumas delas, mas há mais que estamos descobrindo o tempo todo. E a propósito, não são apenas bactérias, são vírus, são fungos, há muitas arqueias. Há toda uma outra espécie de organismo que vive em nosso intestino. Mas vamos falar sobre bactérias por um segundo. Sabemos que certas bactérias ativam nosso metabolismo. Quando faltam essas bactérias, uma é Akkermansia multinifila, seu metabolismo não funciona bem, não absorve energia direito. Sua gordura cresce descontroladamente. Mesmo que você esteja comendo, seu corpo pode não estar absorvendo a energia dos alimentos de forma eficiente. Seus níveis de açúcar no sangue sobem e você pode desenvolver síndrome metabólica. A falta dessas certas bactérias benéficas é realmente problemática. Alimentos como suco de romã, cranberry e uva concorde podem ajudar a fazer a Akkermansia crescer, ajudando a nutrir essas bactérias importantes. Além disso, com o excesso de gordura, a inflamação começa a vazar para fora. Lembra que eu mencionei isso antes? Pense numa mangueira enchendo um vaso no jardim e esquece, e a água transborda, água e sujeira por toda parte. Se a inflamação da gordura transborda, vaza por toda parte. Situação muito perigosa, a gordura se torna tóxica no sangue, pode envenenar seu fígado. É a doença hepática gordurosa não alcoólica. Essa gordura vazando essencialmente envenena seus órgãos. É um estado altamente inflamatório para o corpo. Nosso microbioma saudável, aquele que cultivamos, evitando açúcar, adoçantes, alimentos ultraprocessados, refrigerantes, todas aquelas coisas que prejudicam o microbioma. Um microbioma bom e saudável, mas com muita gordura e inflamação vazando, adivinha o que acontece? Seu microbioma, defesa da saúde, reduz inflamação. É como bombeiros, apaga a inflamação, apaga o fogo. Se o microbioma está danificado, não apaga o fogo. E agora seu metabolismo está ferrado, gordura crescendo e bagunçando mais, e a inflamação vaza. E não tem bombeiros para apagar o fogo. Então, para quem sente que seu microbioma está desregulado e destruiu parte dele com um estilo de vida pouco saudável. Você mencionou o suco de cranberry, romã, uva concorde para a Akkermansia. O que recomenda em geral para reconstruir a diversidade do microbioma e controlar a inflamação? Sim, é algo muito importante. É uma verdade fundamental para a saúde geral. Ajuda o corpo a resistir a quase todo tipo de doença. Pense em cuidar do seu microbioma como cuida de um pet, seja um cachorro, um gato, um peixe ou um periquito. Você tem que alimentá-lo. Alimente bem seus bichinhos internos. Nosso microbioma é uma parte essencial de quem somos. Ao comer, cada decisão que você toma sobre a comida que ingere tem um impacto.
Nosso corpo absorve os nutrientes essenciais, mas o que não conseguimos absorver desce para o seco, que é uma parte importante do cólon, onde estão as bactérias intestinais, e isso as alimenta. Portanto, é crucial reduzir ou eliminar alimentos que sabidamente prejudicam essas bactérias benéficas. Não as irrite. Não espante esses bons vizinhos. Você não quer evacuá-los da vizinhança. Você quer mantê-los lá e quer mantê-los saudáveis, sentindo-se seguros. Então, quais são os alimentos que realmente são prejudiciais ao seu microbioma? Álcool, refrigerantes açucarados, alimentos ultraprocessados em geral e carnes ultraprocessadas. Essas são coisas que já sabemos que não são saudáveis por várias razões, e uma razão importante é que elas danificam diretamente nosso microbioma. Mas mais importante ainda, quais alimentos podem ajudar a restaurar o microbioma para quem pensa: meu Deus, eu ferrei meu microbioma? A boa notícia é que não é de jeito nenhum o fim da linha. Temos uma resiliência incrível no nosso corpo para reconstruir essa vizinhança interna e trazer de volta bons personagens. Quais são os princípios gerais para fazer isso? Começando pelas bebidas, o que devemos beber para ajudar a reconstruir o microbioma? Eu chamo no meu livro de A Santíssima Trindade das Bebidas. São bebidas que praticamente não têm contraindicação. A primeira é a água. Ok. A água hidrata o microbioma, que, acredite ou não, também pode ressecar. A segunda é o chá. Pode ser chá verde, oolong, chá preto ou até mesmo um chá probiótico ultrafermentado. Existe um tipo de chá probiótico muito interessante chamado pu'er, P-U'-E-R-H. É um chá que passa por um processo de fermentação com bactérias específicas do chá. Essa é uma bactéria saudável, boa para o microbioma intestinal. Café. Outra ótima bebida que alimenta seu microbioma com bioativos, pois são prebióticos encontrados nessas bebidas. Beba algo assim em vez de refrigerante. Trocar por água, chá ou café é um passo concreto para ajudar seu microbioma intestinal a se recuperar. Segundo, regra geral, o microbioma adora fibras, a comida que você dá, a ração. Pense no seu cachorro, ração seca, úmida ou crua. Veja do que as bactérias gostam. Fibras, fibra alimentar. Onde encontrar fibra? Verduras, folhas verdes, cenouras, cogumelos, mesmo coisas que parecem macias no hortifruti, também contêm fibra importante. O kiwi, por exemplo, é uma ótima fonte de fibra. Vegetais macios em geral e o abacate. Ele tem muita fibra. Não se trata apenas daquelas coisas fibrosas que você sente que ficam presas nos dentes, mas até mesmo o abacate. Se você come uma torrada com abacate, está ingerindo uma boa quantidade de fibra. Isso diretamente alimenta seu microbioma. Então, para quem está pensando, meu Deus, o que eu faço? Eu ferrei meu microbioma. Não se sente bem? Primeiro, reduza ou elimine o que prejudica o microbioma, principalmente ultraprocessados e refrigerantes. Comece a adicionar coisas boas. É muita coisa. Escrevo sobre isso. No meu livro, Comer para Vencer Sua Dieta, levo as pessoas pelo supermercado. É como voltar a ser criança e andar no carrinho de supermercado, com sua mãe empurrando. Na segunda sessão do meu livro, eu convido você a entrar no carrinho comigo, e eu te levo por um supermercado comum, sussurrando no seu ouvido o que você deve colocar no carrinho para ajudar seu metabolismo a combater a gordura e melhorar sua saúde interna de forma eficaz. Dr. Lee, um tópico que surge com frequência aqui no podcast quando falamos sobre microbioma são os ácidos graxos de cadeia curta. Quando alimentamos o microbioma corretamente, as bactérias criam esses ácidos graxos. Fico curioso, eles realmente desempenham um papel importante no metabolismo e na perda de peso? Com certeza. Primeiro, uma analogia bem fácil de entender sobre como a fibra funciona alimentando as bactérias saudáveis. As bactérias, assim como nós, precisam comer, e você fornece a elas a fibra e os bioativos naturais, que são os prebióticos. As bactérias vivem no cólon, especificamente no seco, e nós, os humanos, fornecemos a moradia, que é o seco, e o sustento, os prebióticos. Basicamente, somos os locadores para essas bactérias. O aluguel que pagam por estarem em nosso corpo é ácidos graxos de cadeia curta. Se as alimentamos certo, entregam um cheque todo dia. Esse cheque é ácidos graxos de cadeia curta.
Ácidos graxos fazem muitas coisas boas das bactérias, otimizam o metabolismo, tornam o corpo sensível à insulina, reduzem inflamação, ajudam a curar, enviam sinais ao cérebro. Ácidos graxos são as unidades de comunicação. Essa é a valiosa moeda que o nosso microbioma intestinal nos oferece em troca. Estamos começando a perceber que é possível medir os níveis de ácidos graxos de cadeia curta diretamente no corpo. Isso já é uma prática médica, mas o que realmente me deixa entusiasmado é a ideia de que, com isso, podemos ter um panorama rápido e preciso da saúde do nosso microbioma intestinal. Já conseguimos medir o microbioma através de amostras fecais e, no futuro, a análise dos ácidos graxos nos dirá quão bem estamos cuidando dele. Anteriormente, conversamos sobre a Akkermansia e sua relação com o metabolismo. Outra bactéria importante que você mencionou em seu livro é a Lactobacillus reuteri. Sim. Por que essa bactéria específica se encaixa tão bem nesta conversa que estamos tendo? Você já nos deu exemplos de bebidas que ajudam a Akkermansia. O que então podemos fazer para estimular a Lactobacillus reuteri? Certo, a Lactobacillus reuteri. A Lactobacillus, em geral, é um tipo bastante comum de bactéria que faz parte da flora intestinal normal e saudável, mas que é conhecida por ser sensível aos antibióticos. A Lactobacillus reuteri é um membro específico dessa família Lactobacillus, que costumava estar presente em praticamente todos nós e era obtida diretamente de nossas mães. As mães tinham a Lactobacillus reuteri em seu cólon por volta dos 8 meses de gravidez. O útero, de alguma forma, coordena e envia um sinal para o cólon, dizendo: estamos a aproximadamente 1 mês de dar à luz. É hora de mover a lactobacillus para o bebê. Era assim que a obtínhamos naturalmente. Agora é incrível. Existem pequenas células sanguíneas, chamadas neutrófilos. Sabemos que vão ao cólon por volta dos 8 meses, agindo como Ubers. Pegam o lactobacillus para dentro da célula como motorista de Uber. O motorista se move do cólon até o seio, perto do mamilo, deixando o passageiro, o lactobacillus, lá. Quando o bebê nasce e engatinha até a mãe após contato pele a pele para a primeira mamada, era o momento em que mães passavam Lactobacillus reuteri para o intestino do bebê. Por gerações era assim que a tínhamos. Isso foi antes de 1930 ou 40. Depois, com antibióticos, mães e bebês foram tratados. Antibióticos salvam vidas, mas matam a Lactobacillus reuteri. Hoje é difícil saber quem a tem, pois não pensávamos nessa consequência do uso de antibióticos e o uso excessivo. Mesmo o uso criterioso pode danificar esse membro do microbioma. Por que é importante? Pesquisas, minhas e de outros, mostram que Lactobacillus reuteri no intestino faz coisas importantes. Acelera a cicatrização, cirurgia, trauma, corte, acidente de carro, queda de bicicleta, rala o joelho. Lactobacillus acelera a cicatrização. Pode dobrar a velocidade quando presente em boa forma. Ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Meu Deus, ela não quer ter bom sistema imunológico sem lactobacillus. Estará em desvantagem imunológica. O Lactobacillus reuteri, em laboratório, demonstrou resistir ao desenvolvimento de câncer de cólon e mama. Que tal? Uma bactéria que demonstrou resistir ao desenvolvimento. Não é cura, mas ajuda o corpo a se defender contra câncer de cólon e mama. Uau, bactéria importante. Outra coisa, mais profunda, é que Lactobacillus reuteri envia mensagens ao cérebro. Ouviu falar da conexão intestino-cérebro. Pessoas falam disso. Lactobacillus é um dos bons atores que enviam mensagens ao cérebro para liberar hormônios sociais que controlam o humor. Lactobacillus ajuda o cérebro a secretar dopamina, serotonina, coisas para as quais psiquiatras e terapeutas prescrevem remédios. Nossas bactérias escrevem essa receita invisivelmente, enviando mensagem ao cérebro. Lactobacillus também
ajuda o cérebro a liberar ocitocina, um hormônio social. Ocitocina é o hormônio que, quando o bebê sai do útero, mama no mamilo. A descarga enorme de ocitocina, não surpreendentemente, faz ush. Ajuda dutos mamários, os de leite, a contrair para jorrar leite, e lactobacilos no intestino do bebê. Faz sentido, dada a história. Mas ocitocina também é hormônio do bem-estar. Se não vê um amigo há tempos, vai buscá-lo no aeroporto, o vê saindo do desembarque, corre para abraçá-lo e se sente ótimo. Isso é ocitocina, aquela sensação boa. Ocitocina surge ao dar um beijo, não selinho, mas um bom beijo francês profundo. Sensação incrível. Ocitocina liberada pelo cérebro. Outra vez com ocitocina é no orgasmo. Por segundos, explosão massiva de ocitocina jorra do cérebro. Assim, lactobacillus é importante. Ele ajuda nosso cérebro a secretar substâncias químicas naturais que melhoram o humor. Falamos sobre melhoradores de humor, psicotrópicos, cogumelos. Aqui está o papel natural que bactérias intestinais desempenham, e Lactobacillus reuteri é uma delas. Se esgotamos essa bactéria por não termos sido amamentados e nunca adquirirmos, ou porque os antibióticos a destroem, então o que é que podemos fazer a respeito? Existem alimentos específicos para reconstruí-la, ou seriam suplementos, ou qual seria a melhor Então, abordagem? a boa notícia é que existem suplementos de Lactobacillus reuteri que você pode tomar. Eu de fato tomo. Eu tomo um desses todos os dias. Não me pagam para promover nada, mas posso te dizer, porque eu pesquisei, e quando eu vi essa pesquisa, eu pensei, caramba, por que não tomar esse suplemento de Lactobacillus reuteri? O outro motivo que eu tomo, e eu tomo à noite depois de escovar os dentes, aliás, e eu não tomo a versão adulta, viu? Tomo a versão mastigável infantil. E, quando percebem, perguntam, por que faria isso? Ensaios clínicos mostraram que este Lactobacillus reuteri faz parte do microbioma oral e combate bactérias que causam cáries. Para mim, a melhor forma é tomar o suplemento. Você pode mastigar, bochechar, espalhar bem na boca, colocar a bactéria em contato com a mucosa e depois engolir. Isso atinge dois alvos importantes. Ajuda a combater as cáries e beneficia o corpo internamente, durante a noite. Além dos suplementos, há outras fontes alimentares, o iogurte. Algumas formas específicas contêm essa bactéria. Você tem que procurar quais? O pão de fermentação natural, aquele com sabor azedinho e acentuado que dá aquela sensação deliciosa. Se você gosta, ele tem esse sabor característico e acentuado. Daí o nome sourdough, porque é ácido lático. Esse ácido o torna acentuado. Adivinha? O fermento inicial para pão de fermentação natural é Lactobacillus reuteri. Ele produz ácido lático e secreta na massa. Ao assar, você obtém Lactobacillus reuteri. Essa é outra forma de obter Lactobacillus reuteri. Muita gente não sabe. Não digo que é saudável, mas é fonte de Lactobacillus reuteri natural. Queijo parmesão é feito com ele. O fermento inicial é Lactobacillus reuteri. Então isso é algo bem legal se você está ralando um pouquinho na sua massa ou o que quer que seja. Agora, obviamente. E não apenas, a propósito, não qualquer queijo parmesão. Parmigiano, Reggiano, o verdadeiro queijo parmesão da Itália. É meio caro, mas puxa vida, o sabor é incrível. Você não precisa comer muito dele para realmente sentir esse sabor agradável. Mas ele é realmente feito com Lactobacillus reuteri. Então, é um tipo de alimento probiótico. Sempre digo quando perguntam, Dr. Lee, comer queijo à vontade? Não, nem todos são iguais. Digo que há queijos específicos probióticos com coisas boas, mas cuidado com queijo geral, pode ser salgado. Pessoas com pressão alta devem se preocupar com o sal. Também pode ter muita gordura saturada, o que não é necessariamente bom para a saúde cardiovascular. É importante controlar e diminuir a ingestão de gordura saturada, mas se você for comer queijo de vez em quando e quiser saber qual escolher, vá pelo sabor e pelo benefício. Escolha o Parmigiano Reggiano pelo benefício probiótico que ele oferece. Com a Lactobacillus reuteri, rale apenas um pouquinho. Isso beneficiará seu microbioma intestinal de forma positiva.
Nós temos vinculado a nossa conversa às anteriores, sempre abordando os 5 sistemas de defesa da saúde. Já falamos sobre a angiogênese, o microbioma e também a regeneração com células-tronco. Eu sei que o nosso tempo está um pouco apertado, mas eu realmente gostaria de abordar os outros 2 sistemas, começando pela imunidade. Ela se conecta à gordura visceral, não necessariamente pela função direta, mas sim pela proximidade, via o aumento. É de suma importância que a gente converse um pouco mais sobre essa gordura tão especial e a sua conexão tão relevante com o nosso sistema imunológico. Certo, quando eu era estudante de medicina, nós, estudantes, basicamente não sabemos nada no início. Absorvemos os livros, vamos para o hospital, seguimos os preceptores, professores, aprendendo na prática. Eles compartilham o ofício conosco. É realmente um ofício ser um aprendiz. Lembro que, na cirurgia, operávamos pessoas de todos os biotipos, grandes, regulares, normais, saudáveis e também magras. Sempre havia uma parte do procedimento ao abrir a barriga para realizar uma cirurgia no intestino. Muitos talvez não saibam, mas ao operar as entranhas, eles abrem. O cirurgião move as entranhas cuidadosamente para o lado, puxa um pouco, move para o lado da mesa, ou apenas um pouco, manipula o que precisa ser feito e depois põe tudo de volta no lugar. É um pouco como desarrumar uma mala para pegar algo no fundo. Não pode. Não quer enfiar a mão, destruiria tudo. Mova as coisas cuidadosamente e põe de volta. Mas algo que sempre víamos, inesquecível, era este. Grosso, com um aspecto que lembrava dedos, uma estrutura peculiar. Um pedaço de tecido gorduroso, o aumento, ele fica preso atrás da barriga, bem perto da coluna vertebral, e tem um suprimento sanguíneo realmente incrível, o que é fundamental para suas diversas atividades. Quando vi pela primeira vez, perguntei ao meu professor de cirurgia, o que é isso? E ele me disse, meu amigo, futuro, Dr. Lee, isso se chama aumento. E eu, chocado, perguntei, que diabos é aumento? E ele simplesmente respondeu, é uma parte do corpo do Dr. Lee, uma estrutura que, embora muitas vezes ignorada, possui funções surpreendentes e vitais para a nossa saúde. É feito de gordura corporal, chamado policial do abdômen. As pessoas perguntam, o que quer dizer com isso? Parece uma luva de beisebol, igual em todos, está lotado de células imunológicas, rasteja como um polvo, lembra que disse, com tentáculos, rasteja pela barriga, como polvo, vigiando, garantindo que o intestino, cheio de bactéria, com alimentos passando. Se tivesse perfuração, mataria se não isolado. Esse policial do abdômen rasteja como polvo, põe tentáculos em todas, pequenas áreas torcidas do intestino, garantindo que tudo esteja bem, para que não haja perfurações, vazamentos ou qualquer tipo de infecção. Ele garante que tudo esteja bem e funcionando perfeitamente. Mas quando ele detecta um problema, se por exemplo houvesse um intestino perfurado ou uma apendicite, o policial do abdômen, o aumento, entra imediatamente em ação. Ele vai direto à perfuração e forma uma espécie de concha protetora ao redor daquela área. É exatamente onde as bactérias poderiam estar. Ele forma essa concha para bloquear e conter a infecção. A infecção não vaza para lugar nenhum. E como no futuro de Star Wars irradia imunidade, células imunológicas inflamatórias na área de infecção para limpar. Por isso é polícia, patrulha, encontra problemas, forma barricada e resolve. Só quando tudo está calmo e há sinal de limpeza, o aumento recua e se retrai, volta ao lugar para observar. Incrível que muitos não reconhecem, além da gordura ser órgão endócrino, há parte especial chamada aumento. Como polvo anda pela barriga, rastejando, move-se o dia todo, procurando problemas. Quando não encontra, feliz. Mas quando encontra, é vital. Isso é fascinante. Liga-se diretamente ao metabolismo ou sua função é mais imunológica? Provavelmente reconecta ao metabolismo porque começamos a analisar ligações entre aumento e microbioma intestinal e seu papel. Ouça o empolgante Jesse e falo animado, sou cientista, amo descobertas, descobrimos mais sobre partes saudáveis da gordura,
como domá-la usando alimentos, metabolismo, jejum e como tudo conecta a saúde intestinal, cardíaca, cerebral, bem-estar emocional e físico e energia. Falam muito de envelhecimento saudável, longevidade é grande tópico. Por bom motivo. Metabolismo bom permite viver muito e prosperar, como o Sr. Spock dizia em Star Trek. Muito importante, todas essas peças se encaixam e nunca apreciamos quão importantes eram. Também nunca apreciamos como é possível sermos empoderados e tomar decisões que ajudam nosso corpo a fazer o que quer. Certo, último sistema de defesa, proteção do DNA. Conectemos ao metabolismo. Certo, bem. E já que estamos falando sobre a proteção do DNA e o metabolismo, eu mencionei o envelhecimento. E quero começar exatamente por aí, porque conforme envelhecemos, o nosso próprio código genético começa a meio que se desgastar e encurtar com o tempo. Pense numa vela. Você a acende longa no início do jantar, se o jantar for ótimo, e longo, a vela vai queimando até o fim. Se você fica acordado para um jantar tarde, a vela queima até o final. É como apagar as luzes. Temos um pavio como o da vela no nosso DNA, e ele é protegido por uma capa chamada telômero. Nossos telômeros são capas protetoras nas extremidades do DNA que encurtam ao envelhecer. Quanto mais rápido encurta, mais rápido envelhecemos. Coisas que fazemos: vida não saudável, pouco sono, comemos porcaria. O pavio da vida encurta, capa protetora, encurta mais rápido. Adivinha? Quando encurta totalmente, células envelhecem rápido. Isso é envelhecimento celular. A propósito, isso é o seu DNA. Você quer proteger seu DNA? Quer retardar o envelhecimento celular? Lembra que a gordura pode vazar inflamação, especialmente se for em grande quantidade? A gordura normal ajuda a acalmar, mas muita gordura em excesso vaza inflamação. E quando a inflamação vaza, você acelera o envelhecimento celular. Isso encurta seus telômeros mais rapidamente. Por isso você quer domar a gordura, quer retardar o envelhecimento celular ao máximo possível. Outra coisa interessante, os alimentos que ajudam a combater o excesso de gordura também ajudam a retardar o envelhecimento. Há uma conexão direta entre proteger seu DNA, viver mais tempo, ter uma vida mais vital, ter mais energia. Tudo isso está interligado, está conectado ao seu DNA, à gordura e ao metabolismo. Mas há outras razões importantes para controlar o excesso de gordura. Lembre-se, o objetivo é sempre o equilíbrio. Queremos gordura normal, saudável, equilibrada. Demais cresce, sem suprimento sanguíneo, morrendo no meio, torna-se inflamatória, inflamação vaza. Certo, o que acontece é que essa espécie de gordura em decomposição, crescendo mais rápido que suprimento, libera radicais livres. Radicais livres danificam DNA. Uma das coisas importantes para domar a gordura é diminuir o estresse oxidativo causado pelos radicais livres no corpo. É importante saber que quando a gordura está funcionando bem, ela ajuda a diminuir a inflamação e a retardar o envelhecimento celular. Ela ajuda a proteger contra o estado oxidativo, mas o excesso de gordura desfaz essas proteções, tornando o DNA mais vulnerável. O DNA não é apenas o código genético. Ele protege contra danos ambientais e tem a capacidade de se consertar. Pense em coisas como o radônio ou a radiação UV do Sol. Não é apenas a queimadura ou o bronzeamento, mas mesmo quando você está na janela do carro no trânsito ou no avião com a janela aberta, a radiação UV entra e pode literalmente fritar o DNA em um lado. Ainda bem que o DNA tem essa capacidade de se consertar. Não comprometa essa capacidade vital. A gordura e o metabolismo estão conectados a isso. Dr. Lee, gostei muito. Vamos colocar link do novo livro, Comer para Vencer Sua Dieta, e links das redes sociais, site, tudo nas notas. Obrigado por voltar. Muito obrigado, Jesse. Foi um prazer. Terminada minha conversa com o Dr. Lee, continue aqui e confira meu mergulho profundo com o Dr. Jason Fung. Ele tem mais a compartilhar sobre perda de peso. Vai adorar. Vejo você lá.
Do ponto de vista científico e matemático, fica muito claro o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito, na verdade, é mudar os seus hormônios.